Bom, meu nome é Rodrigo Aoki, eu sou hoje responsável pela área de Enterprise Architecture lá na Bayer. Eu estou aqui com o Eric hoje para a gente compartilhar um pouco o que a gente tem feito com relação ao que a gente chama lá de arquitetura de referência ou as fundações tecnológicas que a gente precisa ter para nós habilitarmos lá o que a gente fala de Digital Transformation, transformação digital. Deixa eu ver como é que passa aqui. Foi. Então, antes da gente começar um pouco, a gente vai trazer para vocês aqui alguns slides. Eu queria pegar um momento de reflexão de todo mundo aqui, para nós pensarmos, o que realmente uma boa fundação, em termos de arquitetura, tecnologia, plataforma, tem a ver com transformação digital, né? Eu acho que durante o dia de hoje nós já vimos diversas sessões em que a gente viu aspectos que são bem desafiadores com relação à transformação digital. Vimos no painel anterior a questão da cultura, da parte people, mindset, o que as organizações têm dificuldade para conseguir quebrar os silos dentro dela. Quando a gente fala de transformação digital, a gente também está falando como que a gente se conecta nesses diversos ecossistemas que estão no mercado disponíveis para criar novos modelos de negócio. Mas também temos uma parte super importante que empresas como a Bayer, né, que ela é uma multinacional super grande, tem um legado enorme, que a empresa ela precisa prestar atenção, que é justamente a gente tentar ter uma estratégia de arquitetura de fundação sustentável e robusta para que a gente cresça com soluções de maneira escalável e sustentável. Tá? Queria aqui passar também e ilustrar um pouco com uma analogia, né, com relação ao porquê da arquitetura, né, de fundação, e por que isso é importante. Se a gente fizer analogia com uma cidade saudável, né, a gente vê que a cidade ela cresce de maneira orgânica. Normalmente a cidade ela é bem estruturada, ela tem um planejamento de curto, médio e longo prazo, e principalmente os serviços de fundação eles estão estabelecidos. Então a gente pode exemplificar aqui como serviços de luz, tratamento de água, esgoto, saneamento básico e assim por diante. Se a gente chegar e fazer uma analogia com uma cidade que é doente, o que acontece? Primeiro, pela própria imagem, a gente consegue ver o caos que ela ficaria. Então, o crescimento é ad hoc, a gente cresce por demanda pontual, onde precisa a gente faz um puxadinho. Geralmente o planejamento ele não existe, geralmente a gente pega uma demanda talvez mais latente, coloca e executa focando basicamente no curto prazo, e a gente tem serviços de fundação muito ineficientes junto com uma série de gerenciamentos de exceções que a gente precisa lidar, né? Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, de nada adianta eu trazer uma Ferrari para uma cidade se eu não tiver um sistema de tráfego eficiente e ruas implementadas lá para que ele possa andar de maneira eficiente. Não adianta eu construir uma casa também super equipada, super tecnológica, se eu não vou ter luz, nem tratamento de água, nem nada. Então a gente precisa focar um pouco nesse serviço de fundação para nós crescermos de maneira sustentável e escalável. E aí o que a gente traz aqui é que para a questão da transformação digital, em plataformas tecnológicas, a gente precisa ter o balanço correto disso. Ora, a gente tem que focar sim em entregar, trazer novas tecnologias, novas soluções, mas ao mesmo tempo a gente tem que sim dedicar um tempo para as questões aí de fundação, né, que é um desafio, a gente vai entrar aqui um pouco, principalmente em empresas grandes como a Bayer, em que o legado é enorme. Também, em empresas como a Bayer, em que a gente tem um grande ativo, ele é muito grande, a gente tem duas questões que a gente tem que fomentar também para suportar a estratégia de negócio e a nossa estratégia de IT, que o Digital Transformation está lá dentro. Uma é a questão da inovação, a gente tem diversas ações fomentadas para que a gente tenha cultura de inovação realmente impregnada nos colaboradores da Bayer, e por outro lado também diversas ações que tratam a questão da segurança da informação, questões de cybersecurity, classificação da informação, data privacy e assim por diante. E aí o que a gente tem falado é que essa arquitetura de fundação que a gente está tentando bolar para a Bayer, que a gente chama de Bayer Digital Business Platform,
É ela que vai, de maneira sustentável e escalável, conseguir implementar todas as ações de inovação e todas as ações de Information Risk Management que a gente tem na companhia. Porque se a gente não tiver algo que suporte todas essas ações, a gente vai continuar crescendo de maneira pontual e ad hoc como uma cidade doente. Então, se a gente precisa implementar hoje uma inovação que foi pilotado, que teve um MVP positivo, se a gente não tiver essa fundação preparada para que depois eu escale esse MVP que foi positivo, eu não vou ter sucesso. E é nisso que grandes corporações como a Bayer, a gente tem visto no mercado que tem uma grande dificuldade. Então, por isso da plataforma de fundação. Falando um pouco de como nós estamos estruturados lá, de maneira bem genérica, nós temos nossa área lá de Enterprise Architecture, que a gente fala muito de Strategic Planning, arquiteturas de referência e principalmente serviços de fundação. E hoje a gente priorizou e elencou basicamente 4 grandes squads, não operacionais, mas sim de fundação. Um relacionado a Data Integration, que vai ser o principal tópico de hoje. Outro relacionado a Cloud. Outro de IAM, Identity Access Management, como que eu me identifico nesses diversos ecossistemas digitais que estão sendo criados. Um relacionado a IoT e AI, a gente mesclou um pouco essas duas frentes. E aí, assim, quando surgirem novas tecnologias, como já existem em blockchain, e houver realmente uma demanda, uma oportunidade que nós vislumbramos dentro da Bayer, a ideia é criar esse squad de fundação para tratar esse assunto mais para frente. E qual que é o objetivo desses squads de fundação lá na Bayer? É que a gente possa, de uma maneira talvez atuando com uma bimodalidade, primeiro, focar em a gente conseguir renovar o core para ganhar mais eficiência operacional no nosso legado hoje, que ele tem bastante oportunidade, e ao mesmo tempo habilitar que todas essas tecnologias emergentes que o universo digital está trazendo para nós. Tá? E aí a gente acaba orquestrando de uma maneira eficiente, com uma governança por trás, os times e os squads operacionais que as funções de operação de IT têm que entregar para a companhia. Tá? E hoje a gente vai focar e tentar compartilhar com vocês um pouco do que se passa por trás de Data Integration. E aí é com o Eric. Muito obrigado, Aoki. Como é que passa aqui? É o verdinho? É o verdinho. Verdinho que passa. Então tá bom. Então imagina, né, eu primeiro me apresentar, lógico, né, eu sou Eric Carvalho, eu trabalho no time de Enterprise Architecture, lá na Bayer. Minha responsabilidade atual é cuidar justamente da torre de Data Integration e também de IAM, Identity Access Management, tá? Então hoje a gente vai focar aqui no Data Integration. E aí o que acontece? Quando o Aoki trouxe essa ideia, eu fiz justamente essa cara que esse bebezinho está fazendo aí. Né? Logicamente que a minha cara não ficou tão bonitinha que nem está o nenenzinho, né? Um beicinho dele aqui, mas eu fiquei tão assustado quanto eles. Então imagina, trabalhando aqui, a primeira pergunta que a gente fez é: puxa, como eu implemento e o que eu implemento em toda essa estratégia de fundação que a gente está querendo? Para isso acontecer, o Aoki, né, veio com toda essa inteligência. E cá entre nós, eu chamo de inteligência, mas ele é doido. Aoki é doido. Ele não parece assim, mas ele é doido. Mas vamos ficar entre a gente aqui que ele é inteligente, tá bom? Então, pensando na inteligência que o Aoki quis trazer para a gente aqui, eu tenho que apresentar também um amigo meu. O nome dele é Sérgio Vaz. Ele está aqui junto com a gente. ¿Alguien utilizando el sistema de traducción de español? Por favor, levante la mano. ¿Alguien utilizando el sistema de traducción de español? Por favor, levante la mano. Então, eu e o Sérgio, que agora vocês estão íntimos, então a partir de agora eu vou chamar de Sérgio. Todo mundo aqui vai conhecer o Sérgio. Então, Sérgio, como é que a gente foi implementar o isso dentro da Bayer? O Sérgio não falou inteligência de tudo. Eu sou Sérgio. Como é que vai começar? Então, com isso a gente começou a pensar, falou, tá bom, vamos fazer a estrutura, como é que a gente vai trabalhar.
utilizado en el sistema de traducción de español, levante la mano. Nós temos um cenário geral, várias, de diversos sistemas, como da SAP, como CRM. Quando você for ver na estrutura de data processing e o information leader era um caos para fazer uma integração de dados dentro da empresa. Você falando de data as an asset, hoje em dia é muito fácil, mas isso daqui a gente começou a levantar em 2016. E a gente falou, tá bom. Então a gente entendeu o cenário e evoluindo nisso, a gente começou a fazer uma pergunta, tá bom, entendemos como é que é, mas como a gente vai fazer isso, né? E esse como, a gente começou a estudar e a gente fez diversos workshops, tá? Então uma empresa, uma buyer, uma gigante dessa, com vários locais, a gente falou, olha, ô alemãozada, precisamos evoluir com essa arquitetura, não dá mais para a gente trabalhar do jeito que a gente está. Então a OC principalmente foi num workshop na França, depois ele trouxe esse conceito, aí eu fui com ele para os Estados Unidos, fomos para a Alemanha. Si alguien está utilizando el sistema de traducción de español, por favor levante la mano. Nós estudamos muito aqui falando sobre IT e negócio, muito interessante. Tecnológica que a gente precisa fazer. E a gente falou, tá bom, vamos fazer um workshop no Brasil. E como é que a gente vai conseguir convencer os gringos de que isso é necessário? A gente veio aqui no Apix 2016, Apix 2017, que nem falou aqui, precisamos mudar para um novo modelo, e a gente entendeu aqui já que precisava sim ir para APIs. E indo para esse modelo, como é que a gente ia convencer os alemães, né, os gringos, que a gente precisava fazer? Lá na Bahia a gente tem um clube, e aí a gente falou, vamos embebedar essa galera para convencer. Lógico, né, não foi verdade, brincadeiras à parte aqui, mas a gente começou a discutir sobre essa questão. Meu diretor está até olhando ali, falando, fala isso não, fala isso não, fala isso não. Mas sim, né? Outra coisa, meu diretor é tão doido quanto esse japonês aqui. E aí, com a OC trazendo essa questão, como é que a gente conseguiria convencer essa galera toda aqui, né? E aí a explicação que a gente fez, olha, a gente precisa de uma plataforma de integração. Aí vieram com toda aquela arquitetura SOA, tradicional, a gente aí vieram com a questão do Talend, não sei se vocês já ouviram falar, é uma ferramenta também, né, tradicional para fazer integrações baseado em Data Transformations, ESB, e assim vai. A gente falou, poxa, não, legal, dá para a gente criar APIs, mas vamos seguir para um modelo mais atual, com APIs, tá? Eles, APIs, o que é APIs? Né? A gente achando que sempre fora do Brasil a tecnologia está super avançada, e não é tão verdade assim, né? Então os brasileiros aqui, meio doidos, começaram a incentivar o time da Alemanha para fazer nesse novo modelo. Então ficou definido nesses workshops que a gente deveria seguir com a questão de API Management mais local, que até então é o que a gente vem evoluindo. E aí, pensando naquela pergunta que foi feita, né? Como que a gente garante a qualidade do dado? Então, depois desse monte de workshop que a gente fez aqui, de novo, juntou eu e Sérgio, mais íntimo, né, da gente aqui agora, eu e Sérgio juntamos de novo e falamos, Sérgio, como é que a gente vai fazer, Sérgio, agora? Isso daqui, a gente já sabe o que é. Aí o Sérgio, com toda a sua inteligência, sei não. Mas ele veio com uma ideia legal, e foi onde a gente seguiu, e a sacada foi boa. Foi, olha, vamos contratar uma empresa que é excelente de mercado para poder fazer esse guidance nosso, né? Falei, caramba, Sérgio, tá certo. Vamos seguir com esse guidance, e foi aí que a Syncygia entrou na Bayer, né? Fizemos uma RFP, procuramos uma empresa de excelência, e a Syncygia trouxe toda essa questão de, olha, temos que estruturar, e veio com guidance. Então eu e o Sérgio, vamos dizer que aprendemos demais com a Syncygia. Então passamos 4 meses, praticamente, trabalhando fundo, dentro de sala, fazendo entrevista com a área de negócio, com um time de segurança, que não falou que precisamos implementar muita segurança em cima dessa arquitetura que a gente está, e a gente conseguiu bolar um modelo. E a partir daqui eu vou começar a explicar um pouquinho mais detalhadamente como foi o modelo que a Syncygia nos ajudou a implementar. Então a Syncygia tem todo um processo de arquitetura de referência, e eles adaptaram essa arquitetura de referência para a realidade da Bayer. Então esse trabalho foi muito proveitoso, foi um ganho absurdo de conhecimento.
E aqui você vê que a gente já começa a falar não só de sistemas legados se conectando, mas justamente a gente começando a basear o IoT, o squad de IoT que o Ock comentou, que a gente pode começar, né, até ver inteligência artificial, das altas tecnologias que a gente tem agora, começar a conectar as coisas em cloud, que trabalhar somente on-premise, a Baia já começou a entender que não é, né, a realidade mais. Então a gente criou esse modelo. E o principal de tudo é a gente começar a falar em data asset, né? O foco da Bayer agora é a gente começar a discutir data asset, porque se a gente não estruturar os nossos dados, não tem jeito de evoluir com as conexões em IoT, criação das APIs, né? Se a gente criar API à torta e à direito, na nossa visão, a gente simplesmente vai acabar organizando toda aquela bagunça que vocês viram de integração ponto a ponto em APIs. E não é isso que a gente quer. A gente quer uma coisa bem estruturada, que o Ock falou, sustentável para frente, né? Então a gente tem toda essa estrutura que a gente discute em workshops, a gente fala, olha, como tem que ser um dado, tem uma questão boa, engraçada que a gente faz primeira pergunta que a gente lança no workshop para falar, olha, o que é entidade? Por exemplo, de produto, que foi uma das primeiras, né? Negócio, o que é produto para vocês? Produto é produto, pô, produto é o que a gente vende ali. Tá bom, produto é o que a gente vende. Então, bola para mim uma frase assim que vai ser a referência para a gente, para toda vez que chamarem nosso microserviço, nossa API, vai ser essa descrição que todos os desenvolvedores vão saber o que é, que vai ler. Produto é tudo que vende. Tá bom, então produto é tudo que vende. Então, a gente pode colocar aqui que os distribuidores que compram também é produto, os loyalties, e aí foi tendo as discussões. Só para fechar essa frase, demorou uma manhã inteira, que a gente foi começando a perguntar, olha, como é que vocês fazem, como é que vende, como é que não? Então, eles começaram a entender a importância de deixar bem definido o que é um data, para a gente poder seguir com os microserviços, começar a seguir com as APIs. Antes disso, a gente não começa a colocar a mão na massa em nada. Tá? Então, depois dessa evolução, a Syncytia também nos ajudou a fazer a nossa análise arquitetural. Tá? E aí, vocês podem ver que, poxa vida, vocês têm batch aqui também? Na hora que a gente começou a discutir que a gente achava que deveria ser API para tudo, não é verdade também. Existem situações, por exemplo, quando a gente está falando de análise preditiva, né, fazer big data, integração, como é que você faz um grande volume de integração de dados para essas plataformas sem utilizar uma forma um pouco tradicional de batch? Então, batch ainda é realidade, a gente ainda tem que fazer essas integrações. Mas o nosso foco muito maior é justamente na arquitetura online, que é toda baseada em APIs. Tá? Então, se vocês verem aqui, a mesma estrutura que a gente tinha de integração de sistemas que leem, sistemas que recebem informação, começa a ficar um pouco mais estruturado e a gente começa a falar dos layers mais claros de onde que passa as informações. E o reuso começa a ser legal. Uma vez que a gente já estruturou todo o dado, toda a base, na hora que a gente vai fazer um novo produto, um novo projeto, essa base já está toda estruturada. E aí a gente começa a ver o Dev Portal funcionando da forma que deveria funcionar, o desenvolvedor implementando funções muito mais rápidas. Então hoje, né, tem praticamente que a gente começou a criar as APIs, tem um ano que a gente já está criando as APIs e a gente já conseguiu sentir essa realidade. Então é muito legal ver isso. Tá? Então a Syncytia também, quando foi lá, ela criou todos esses guides. Então eu e o Serjão aqui, a gente brinca que a gente roubou esse conhecimento da Syncytia, né? Então eles trouxeram todos esses guidelines e todos eles foram adaptados para a nossa realidade. Então, como tanto eu e o Sérgio, no momento que a gente começou, não sabíamos nada, agora a gente tem todo um parque de, pelo menos, informações que hoje, quando a gente tem alguma dúvida, a gente consegue estar falando, poxa, é verdade, a gente discutiu isso e é assim que a gente tem que fazer. Que a cada dia que vem, os desafios das novas APIs são esses guides que nos guiam para fazer da forma correta, tá? Então, alguns números, né, os fatos do que está acontecendo lá na Baia. Então, durante esse um ano, depois que a Syncytia criou essa arquitetura de referência para a gente já conseguiu criar 20 APIs e a gente tem 33 bets. Então, desse início, os bets foram muito necessários para a gente poder, principalmente, evoluir com nossa arquitetura de BI. Dentro dessas APIs tem aproximadamente, juntando todas, né, somando, dão 60 recursos. Então, 5 dessas APIs durante esse ano já foi utilizado em outros projetos. Isso foi um ganho absurdo. Tem meu amigo Ari aqui também, ele
pôde experimentar isso dentro da empresa, que ele teve um projeto que ele teve que implementar, que foi muito fácil a implementação, né? Foi aí que a gente conseguiu mostrar para a área de negócio, olha, realmente vale a pena a gente investir nessa plataforma. Então, que nem eu expliquei aqui, todas as nossas APIs são baseadas em data assets, né? E a gente fez muito workshop durante o ano, né? Então, foram mais de 20 workshops que a gente fez, né? E a gente acabou de implementar em um mês a ferramenta de API Management. Então, um mês que é ela em produção, rodando sem ponto nenhum, mas desde o começo do ano que a gente veio trabalhando com a Sensidia, implementando a plataforma de API, e aí agora a gente conseguiu deixar ela perfeitinha para usar, e a gente já tem os benefícios de monitoramento das APIs que a gente vem criando. E até então, um dado legal que o nosso amigo Sergião lá, que vocês estão íntimo, traz bastante depois que a gente publicou essas APIs, dificilmente tem problema. Porque a gente estudou tanto, estruturou ela tanto, que no momento que a gente lança, a área de negócio está entendida, sabe para que serve aquela API, quando a gente reutiliza, todo mundo sabe por que tem que ser, e tecnicamente não há praticamente problema. É muito baixo os pontos de melhorias ou problemas que a gente precisa fazer, de tão estruturado que ficou. Certo? Agora eu vou passar para o Aok de novo, nosso querido Intelligent Man. É isso, não sou tão maluco assim, não. Vocês viram que é um maluco aqui, né? Então, o que a gente pode tirar, talvez, de lições aprendidas nessa jornada inteira e o que a gente pode compartilhar de experiência, né? Acho que muita coisa está disponível também para a gente pesquisar na internet, em alguns artigos de research da Gartner e assim por diante, mas a gente pôde comprovar vários deles na prática. Então, se a gente olha com relação ao propósito, o norte, o sol que a gente deve seguir, isso é extremamente importante numa organização grande como a Bayer. Porque se você não coloca, por exemplo, todo o nosso time de IT, mais as áreas de negócio, em linha daquilo que você quer conquistar ao longo de, sei lá, 2, 3 anos e não no curto prazo, as ações de curto prazo, elas não caminham naquela direção. As ações, as demandas, as oportunidades, elas acabam, talvez, indo para caminhos distintos. Então, a gente criou uma estratégia, a gente ressaltava isso para toda iniciativa que inicializava para onde que a gente deveria ir com relação a Data Integration, e, ao pouco a pouco, a gente construiu tudo. Tem muito para construir ainda, mas a gente está no meio dessa jornada. O segundo item que tem aqui é a questão de começar pequeno, mas pensar grande, né? A gente sabia, há uns 3, 4 anos atrás, onde a gente queria chegar. A gente ainda sabe onde a gente quer chegar lá dentro da Bayer. E no começo não foi desse jeito, né? A gente, se tem uma lição aprendida, um item, talvez um aspecto que a gente errou lá atrás foi, depois dos workshops que o Eric mencionou que nós participamos globalmente, tentamos aqui, Bayer Brasil, fazer um ano de realmente revolução com relação à questão de Data Integration. E o que se passou? A gente tentou fazer um approach que a gente chama de bottom-up. A gente pensou em colocar um certo freeze em todas as iniciativas que nós tínhamos dentro da organização por um período de tempo, para que a gente estabelecesse todo aquele modelo que o Eric mostrou de uma só vez, para que aí depois de preparado com uma governança mínima, a gente começasse a voltar com os projetos ou as iniciativas. Só que fazendo isso, a gente, primeiro, não tem uma entrega, não tem algo palpável e tangível para as pessoas que não estão muito nesse universo, então fica difícil das pessoas entenderem por que agora a gente precisa reformar a casa e eu não posso estar utilizando ainda. E a questão do custo, era muito caro você fazer isso de uma só vez. Então a gente acabou optando por um approach top-down, que com base nos projetos priorizados, a gente pouco a pouco vem construindo, né, Erika, a figura inteira, o cenário em que a gente quer. Então, para cada projeto, cada asset novo data asset novo que o projeto traz para a gente, se ele realmente não existe ainda, a gente cria. Se precisa de alguma alteração, a gente edita data asset /API. Tá? A gente trabalhou muito no ambiente VUCA, que eu não vou comentar muito por causa do tempo. Realmente é algo que, se você quer ser inovador, se você quer ser pioneiro em organizações que são tradicionais, a gente tem que estar preparado para não ser entendido também por um grande tempo. Então a gente trabalhou nessa complexidade, incerteza, durante todo esse tempo, vem trabalhando ainda, e o importante é saber tentar não se estressar e continuar com foco
ali no propósito. A colaboração, já foi mencionado também no painel anterior, o quanto que isso é importante, né? Não só local, no caso da Bayer, colaboração global, você ter uma conversa realmente aberta, franca, colocar o seu ponto de vista, as necessidades locais que o país tem, por que não pode ser desse jeito, por que tem que ser daquele jeito. Então a gente teve muito isso, acho que crescemos com relação à colaboração. Nós aprendemos a tomar decisão com base na incerteza também. Então, vocês imaginam que uma empresa alemã, ela é guiada realmente pela questão da excelência operacional, né? É até cultural isso. E o what if análise, né? E se acontecer isso, e se acontecer aquilo, era muito grande e ainda é. Mas pouco a pouco a gente vem quebrando essa barreira e também, com base na certeza daquilo que a gente tem para o momento, a gente acaba tomando uma direção, uma ação, e se errar, errou, a gente conserta ao longo do tempo. Mencionei o legado também no início da apresentação, que o legado realmente ele é bem grande lá na Bayer como um todo, só para ter ideia em termos de número, acho que no mundo inteiro só Bayer em si, antes da compra da Monsanto, a gente tem tinha hoje ainda, né, cerca de 4.000 aplicações legadas. E o que isso traz para a companhia? Talvez uma falta de eficiência operacional, faz com que os times de IT como um todo foquem muito em manter o negócio funcionando, e aí acaba cegando a gente de conseguir fazer implementações ou trazer tecnologias ou fundações que vão dar sustentabilidade para a questão digital de agora para frente. Então isso é uma coisa que a gente vem enfrentando, a gente enfrentou muito mais no passado, hoje está um pouquinho mais, talvez, direcionado, mas foi um desafio enorme. E por último, não menos importante, a gente sempre fala do C-Level Commitment, né, do board, é importante. E nós também achamos que é importante. Mas no nosso caso, o que a gente tem percebido é que sim, o board, de tanto que a gente menciona que a questão da transformação digital é importante, traz casos para eles, como que está funcionando, sei lá, no Google, como que o Uber nasceu, como que o 99 Táxi também foi criado aqui no Brasil, eles têm, muitos deles, a informação e a noção de que realmente é importante investirmos em algo sustentável e escalável ao longo do tempo em termos de tecnologia. Só que se a gente não tiver o middle management, a gerência média também alinhada com essa questão e não tanto com o foco operacional de manter todos os sistemas funcionando e as plataformas, a gente não vai conseguir ter sucesso. Porque quem, no final das contas, implementa e tangibiliza tudo aquilo que a gente tem fomentado é o middle management, não o C-Level. Tá? E daí, para terminar, a gente realmente passou por isso. Não adianta a gente tentar falar que vai ser inovador, vai trazer novas tecnologias, sendo que o nosso legado é super obsoleto, e tentar tirar algo de novo disso. Na verdade, a gente quer realmente criar o que a gente chama de guardrails e fundações dentro da companhia para que a gente consiga ter soluções mais sustentáveis e escaláveis para frente nesse universo digital. Ok?